E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um ilustrador chamado Zen Tin. Ele tem um grande senso narrativo para mistério e sem medo de usar a nudez nas ilustrações dele. Mesmo assim, não parece nada apelativo e sim contribui para a história e enriquece muito a arte dele. E aí pessoal, aqui é o Jackson do canal Bump Arts. Enquanto eu falo um pouquinho sobre esse desenhista, eu vou fazer uma arte aqui como estudo, utilizando as dele de base, tá bom? Esse ilustrador freelancer, ele é autodidata, tá? Ele sempre desenhou desde pequeno nos sketchbooks, no tradicional, com aquarela. E aos 20, 21 anos, ele mudou pro digital. Ele trabalhou em torno de uns 5 anos na indústria de animação 2D, tá? O que influenciou muito as artes atuais dele e ajudou bastante ele no seu crescimento e desenvolvimento. Mas coisas muito interessantes que são como na infância ele gostava de filmes mais sombrios, ele assistia em um templo que ficava perto da casa dele quando ele era pequeno. E a gente vê muito essa influência de templos, coisas mais assim místicas dentro dessas artes dele. Tanto que dentro das ilustrações ele traz aqueles pequenos demôniozinhos que são algo meio trazido da cultura lá da Tailândia, de acordo com ele, com algumas histórias. Eu não consegui identificar qual é a história em específico, mas é bem legal, você vê uns demôniozinhos de tanguinha ali, e eles são bem carismáticos, né? Eles têm umas poses bem engraçadas. Então ele conseguiu construir esse universo dele de uma forma muito interessante, utilizando coisas da cultura aí da China, da Tailândia e acredito que da Malásia também. Eu chamei ali no título do vídeo que é um romantismo 2.0, por quê? Porque as artes dele me lembram muito alguns conceitos. Ó, o Wikipedia diz: o romantismo é um movimento artístico e cultural caracterizado pelo sentimentalismo, subjetivismo e fuga da realidade. Então ele utiliza conceitos que ele tem de base e dos sentimentos dele, mas com uma certa fuga da realidade para ser transmitida nas artes dele, o que é muito legal. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas ilustrações dele aqui para a gente entender melhor o que eu quero dizer. Na primeira é essa aqui chamada Café da Manhã. Nessa dá para ver claramente as influências dos filhos dele na arte, porque como pai ele tenta passar esse sentimento que ele tem com os filhos, e eu como pai consigo entender bem, enxergar o sentimento dentro dessa ilustração se referindo à família, cotidiano, mas é claro que dá uma romantizada ali utilizando o sobrenatural dos personagens. Já na segunda ilustração dele se chama Vagando. Nessa arte ele também é notável, né, o sentimento dele com a família, sempre colocando o garotinho como uma representação do próprio filho, e também me passa aquele clima de quando você simplesmente vaga em pensamento, como o nome da arte já diz. É bem legal os tons que ele usa ali, tudo mais escuro e tal, e uma iluminação bem fraquinha ali no centro, perto do garotinho. Então é bem interessante. Já na terceira ilustração, fechando esse início de artes com o menino junto, a gente vê que ele passa o sentimento de protetor do garotinho. Claro que com outras coisas no background, a questão do sentimento de ele protegendo desde a primeira, segunda e na terceira arte, né? Que ele mostra ele que é como se ele cuidando do garotinho dando comida, depois ele não passa ele cuidando ali com o braço mais próximo, e depois nessa terceira com o menino atrás, em um local diferente, meio que dá medo. É bem legal esse sentimento que ele traz dentro das ilustrações. Na quarta, que se chama Dividido, ele utiliza muitos tons menos vibrantes, aquela saturação bem baixa, com uma pequena utilização de luz direta em um ponto de foco ali que é do rosto, retirando os detalhes conforme a ilustração vai ficando mais próxima da parte inferior. Se você olhar lá embaixo, ela é mais escuro, com menos detalhes, e conforme vai subindo, os detalhes vão aumentando, o que diz que é para chamar a atenção para a área superior da ilustração. E ele tem esse inclinamento ali que também dá uma sensação mais interessante para o observador. É muito legal que ele sabe utilizar esse surreal com esse mistério do que está acontecendo dentro da ilustração, principalmente com as partes escuras, né? Ele utiliza muito elemento escuro nas ilustrações, meio névoa, o que me traz novamente ao romantismo das artes dele. Na quinta ilustração, faz uma ótima divisão de planos, tendo o primeiro
com tons claros. Primeiro eu digo o fundo, tá? A parte mais afastada, que é com tom mais claro, voltado pro azul, dando aquele ar mais de névoa, sem muitos contrastes, o que é bem interessante. E aí o plano mais próximo da gente, ele já utiliza contrastes maiores, um pouco mais de valores também na ilustração, ali na parte de cima, perto do cabelo, vocês vão notar que aquele rosa, vermelho, ele é bem mais saturado, parecendo que a luz bateu e brilhou mais ali. E também vocês vão notar, se vocês olharem bem próximo ali naquele tecido ali mais brilhoso, que parece que tem tipo uma historinha que é meio que da lua e aqueles dois leões. Eu não sei a história em si, mas eu sei que é da China, que tem aqueles leões que protegem os templos, tudo mais, e ali no meio a lua, tal. Então eu sei que tem uma referência ali à cultura chinesa nessa ilustração. Então ele consegue transmitir muito bem, mesclando com a arte dele, é claro, mas ele transmite muito bem da onde vem essas culturas anexadas na arte dele. Sexta arte é bem legal, que é aqueles bichinhos que eu falei pra vocês, que é os devils da Tailândia lá, que são os menininhos, e é muito bonitinho, que ele faz uma referência ao Ano Novo Chinês, eu acho que era o do boi, touro, sei lá. Ele faz uma referência a isso, e eu até vou fazer uma referência ao Ano Novo Chinês também no meu, que é do coelho, que eu vou fazer ela com as orelhinhas. Já na sétima ilustração, mostrando como ele domina os ângulos, uma coisa mais ousada também, e é claro que a composição, o storytelling que ele tem ali é muito legal, né? Que é esperando a chuva passar. Então é muito bonitinho, cara. Você consegue ter aquela visão de cima, né? O ponto de observação nosso é de cima e você consegue entender exatamente o que está acontecendo, o sentimento que ele quer passar, com cores menos vibrantes, mas a iluminação pegando mais nos personagens para a gente ter um ponto focal de observação. O cara é foda. A oitava me lembra aquelas lendas dos yonkais japoneses, que eles têm uma caminhada, se não me engano, meio que de um festival. Acredito que o Zentin também participava de muitos festivais quando era criança, por ter um templo perto da casa dele, então isso deve ter acarretado também como referência. E como eu disse, os yonkais japoneses também tem, se não me engano, tem uma história falando sobre isso, deles caminhando e tudo mais. Até no jogo, Ghostwire Tokyo, se não me engano, eu joguei há um tempo atrás, tem um negócio assim deles caminhando por Tóquio na avenida principal. Quem sabe ele não jogou e não pegou como referência, ou ele serviu de referência para os criadores do jogo, não vou ter certeza aqui. Na nona ilustração, cara, isso aqui me lembra muito a Tomie, aqueles livros aquele mangá de terror que eu falei pra vocês há um tempo atrás em outro vídeo. Me lembrou muito a Tomie, né? Que conforme ela toma ferimentos em partes do corpo, surge outros rostos dela, outras Tomies vão saindo das áreas machucadas, e isso me lembrou muito ela. Já na nossa décima ilustração, usa mais tom saturado, aquele tom que é mais brilhoso, entende? Tem mais vida na cor. Ele aplica mais nessa ilustração e você vê como ele sabe trabalhar também com tons mais brilhosos e tudo mais. E a iluminação, ele trabalha de um jeito que fica meio, como você diz, meio creepy, meio assustador e cara, fica muito legal. A 11, né, que é a nossa ilustração final aqui que eu vou mostrar, ele lembra algo que me como eu posso dizer? Cara, me lembra algo que ele diz assim, a vida é como um filme. Eu não entendi bem a referência dele, mas eu interpreto como se ele visse algo se repetindo, sabe? Tipo, o menininho ali sendo controlado, fazendo a mesma coisa, que às vezes outro já foi feito. Eu acho muito interessante. Isso me lembrou uma história que, quando eu era criança, eu quis aprender violão. Meu pai, quando ele era criança, ele quis aprender violão. Eu toquei na fanfarra da escola, meu pai também tocava e eu nem sabia de alguns detalhes dessas coisas, né? Tipo, eu fui coroinha, meu pai também foi, sabe? Meio que a repetir coisas da vida e tudo mais. E é muito interessante, parece que ele quis passar isso na ilustração. O cara consegue ter muito sentimento dentro de todas as artes dele. Eu não trouxe artes muito sexualizadas aqui, porque eu não sei se o YouTube vai dar algum tipo de BO, mas ele traz uns quês de mais sexy nas artes, mas não atrapalha. Na verdade, como eu já disse, enriquece muito
as ilustrações dele e dá um storytelling muito interessante, tá? Recomendo vocês entrarem no ArtStation dele, dar uma observada na arte se vocês não conhecem e estudar um pouco, cara, porque às vezes a gente fica querendo fazer aquelas artes tipo do LoL, né, da Riot, que é super brilhoso, bonitinho, cut, com os negócios assim explicando, mas não dá pra sempre utilizar cores muito vibrantes. A gente às vezes tem que trabalhar um pouquinho com os negócios mais com cores mais opacas, né? Para às vezes transmitir um sentimento mais do surreal, igual o Zentin faz. Então recomendo muito vocês olharem um pouco o trabalho dele e também estudar um pouquinho sobre o romantismo, né? Eu disse aqui que é o romantismo 2.0, mas é algo que eu tirei aqui da cabeça porque eu acredito que a arte dele me lembra um pouco isso, tá bom? Então até a próxima, lembra de curtir, compartilhar, mostra para os amigos aí, comenta o que você achou, você já conhece esse ilustrador, conta aí para mim o que você sabe de outros também, tá bom? Muito obrigado, valeu e até a próxima!